Epístola de Paulo aos Gálatas. E hoje, meus queridos irmãos, nós vamos meditar a partir do versículo 15 até o versículo 22. Gálatas, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 22. Então, é do conhecimento dos irmãos que nós temos o hábito aqui na igreja de expor sequencialmente livros da Bíblia. Estamos expondo a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, que é mais conhecida entre os estudiosos como a grande carta da liberdade, a carta magna da liberdade. Ok? Então vamos ler a partir do versículo 15, que diz assim: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Amém. Até aí. Meus irmãos, as ideias têm consequências. As ideias têm consequências. Não se enganem. As ideias podem trazer, inclusive, trágicas consequências aos homens. E muitas delas que pairam por aí, que tentam ganhar a nossa mente e o nosso coração, tentam nos levar para longe de Cristo, para longe da sua suficiência para a nossa vida, para longe daquilo que Ele é, e para muito mais longe da sua obra de salvação. Nós sabemos, à luz da palavra, que Jesus veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Ele veio para nos salvar, para nos redimir, para nos trazer redenção, porque estávamos debaixo do pecado e da ira e da maldição, porque por sermos pecadores quebramos a lei do Senhor. Mas Cristo, então, o Senhor Deus, não deixou que todos os homens ficassem largados na condenação e no pecado, mas executou um plano de salvação maravilhoso e enviou Jesus para nos salvar, porque nós mesmos não poderíamos jamais nos salvar, muito menos por nossas obras, muito menos pelas obras da lei, tentando obedecer perfeitamente toda a lei de Deus, impossível para nós. Mas o que acontece? O apóstolo Paulo sai pregando mundo afora essa preciosa doutrina, esse precioso ensinamento de que aquilo que era impossível para nós, Deus fez, Deus realizou, enviando o seu Filho para salvar, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, que é o Evangelho. Deus então enviou o seu Filho para trazer salvação aos homens. E agora, o apóstolo Paulo sai anunciando essa mensagem, e as pessoas vão se convertendo, elas vão ouvindo e aprendendo e crendo que o modo para se reconciliar com Deus não é por obras próprias, mas pelas obras de Cristo,
Ou seja, o homem, para ser reconciliado com Deus, ele precisa apenas crer naquilo que Jesus realizou, na sua obra perfeita, e ele então terá os seus pecados perdoados, e será reconciliado, e será justificado, e participará, então será tomado por esse amor perfeito que é o amor de Deus. Paulo sai anunciando esse evangelho precioso por todo lugar, abrindo igrejas, pregando, e os irmãos se convertendo, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. E ele faz isso naquela região da Galácia. Várias igrejas são abertas e os irmãos congregam, adoram, mas de repente aparece um grupo de pessoas lá, chamados judaizantes, com uma ideia diferente, dizendo: olha, Jesus é maravilhoso, a sua pessoa é maravilhosa, a sua obra é maravilhosa, mas é necessário que você abrace a lei de Moisés. É necessário que, se você quiser ser salvo, você precisa de Jesus, e mais, precisa também circuncidar-se, precisa também guardar o sábado, precisa também parar de comer isso ou aquilo. E esses judeus então começaram a perturbar os gentios que estavam se convertendo a Cristo, e dizendo que eles precisavam, além de crer em Cristo e ter Jesus como Senhor e Salvador, eles precisavam se tornar judeus. E eles precisavam voltar para as leis mosaicas e voltar para a antiga aliança. E eles perturbaram bastante as igrejas daquela época, tanto é que nós temos uma carta, pelo menos aqui uma, tentando, escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, para resolver esse problema e arrancar os irmãos gálatas, da Galácia, dessa loucura. E eles estavam acreditando nisso, eles estavam dando ouvidos a esses ensinamentos, eles estavam sendo cativados e conquistados por esses mestres desse falso evangelho. Irmãos, toda pregação do evangelho que diz que é Cristo e mais alguma coisa, ela é falsa. Ou Cristo é tudo, ou ele não é nada. Não tem meio termo. Ou ele é tudo para você, ou ele não é nada. Se você acha que você é salvo por causa de Jesus Cristo e mais a sua obra, a sua sabedoria, a sua força, o seu entendimento, a sua religiosidade, você ainda não entendeu bem o evangelho. Vejam, a Bíblia diz que nós, se vocês olharem, por exemplo, e aqui é um texto bem interessante, o versículo 21 do capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, se você pecador, se nós pecadores pudéssemos, se houvesse realmente possibilidade de nós nos salvarmos pelas nossas obras, pelos nossos méritos, então Cristo morreu em vão. Não havia necessidade dele ter vindo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo está então quebrando essa mentira e tentando fazer com que, alertando, exortando aqueles irmãos a voltar à sabedoria do evangelho, abandonar a insensatez. E ele é duro muitas vezes, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Ele puxa a orelha daquele povo com muita veemência, tentando alertá-los, e o argumento que ele usa no capítulo 3 é fantástico. Ele começa dizendo assim: meus irmãos, vocês receberam o Espírito Santo de Deus pela pregação da fé ou pelas obras de vocês? É óbvio que nós recebemos o Espírito Santo de Deus pela pregação da fé, pela graça de Deus. Alguém aqui fez obras para merecer o Espírito Santo? Não. Eles então depois ouviram uma outra argumentação. Se você olhar o capítulo 3, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo usa um outro argumento poderoso. Ele chama para o assunto, para a discussão, o próprio exemplo de Abraão. E Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão, o pai dos judeus, que é o nosso pai também por causa da fé em Cristo Jesus, ele não foi salvo por obras. Ele foi salvo pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Abraão era um homem pagão quando foi chamado por Deus. Você sabia disso? Vou mostrar um versículo para você interessante. Abra sua Bíblia lá em Josué,
não desmarque Gálatas. Mas eu quero mostrar algo bem interessante para a gente. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Vejam o segundo versículo desse capítulo. Josué está se despedindo do povo. E ele começa o seu discurso lembrando que o Deus de Israel, chamou Abraão. Olha só o que ele diz. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrate e serviram a outros deuses. Até aí. Josué, quando está discursando para aquele povo, ele fala de Abraão, que Abraão foi chamado por Deus, e ele deixa claro que quando Abraão foi chamado, ele não era um homem piedoso, um homem crente. Ele era um seguidor de falsos deuses. Abraão era um idólatra. Curioso isso, né? Isso mostra que Abraão não foi salvo por obras. Ele não fez nada para impressionar a Deus, nada que atraísse a Deus. Na verdade, Deus colocou o coração de misericórdia e graça naquele pecador chamado Abraão. E é isso que Paulo está argumentando no capítulo 3 de Gálatas. Ele está dizendo que Deus chamou Abraão, Abraão creu, e ele foi salvo pela fé. Ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. E esse argumento de Paulo foi fantástico, foi o checkmate naqueles falsos mestres, que estavam querendo dizer que Abraão também foi salvo pela lei. Mas aí vejam só, meus irmãos, chegamos finalmente no nosso texto a partir do versículo 15. Porque veja só, olha como o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, aqui é a perfeição dos argumentos do apóstolo Paulo. Alguém poderia se levantar e dizer assim: não, tudo bem, realmente a gente tem que reconhecer que Abraão foi salvo pela graça, pela fé. Só que Moisés vem depois, e quando Moisés chega, traz a lei. E a partir daquele momento que a lei chega, os mandamentos, os 10 mandamentos e todos aqueles códigos cerimoniais, civis, etc., que nós estamos estudando no Pentateuco nas terças-feiras, alguém poderia dizer: não, até Abraão eu entendo, mas quando Moisés chega trazendo a lei, aí a coisa muda. Agora a salvação é por obras da lei. Porque se fosse assim, não havia necessidade de Deus entregar a lei para o povo. Alguém poderia querer bagunçar a mente daqueles irmãos com esse argumento falacioso. E agora o apóstolo Paulo vai esclarecer isso. Ele vai mostrar que quando a lei chega 430 anos depois de Abraão, com Moisés, ela não chega para mudar que a salvação é pela graça, mas chega, na verdade, para manifestar com mais clareza, com mais força, que por obras da lei ninguém pode ser salvo. Vamos ler agora o texto para perceber? Vejam só, versículo 15 diz assim: irmãos, falo como homem. O que ele quer dizer aqui? Que ele vai dar um exemplo humano. Falar como homem significa dizer assim: olha, eu vou dar um exemplo agora do nosso cotidiano, da nossa vida, para que a gente entenda como Deus age. Ele diz assim, vejam: ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, uma vez confirmada, ninguém a revoga, ninguém a anula ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Esse texto é um pouco denso, um pouco complicado, mas perceba o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, analisem comigo.
Deus fez promessa a Abraão, sim ou não? Sim. Ele prometeu que ele abençoaria todos os povos através do crente Abraão, sim ou não? Sim. E qual era essa bênção? Nós já vimos no domingo passado, a salvação pela graça mediante a fé. Não é verdade, meus irmãos? Promessa. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma promessa com Abraão e nós cremos nisso. Aí ele usa um exemplo humano. Vamos pensar aqui. Pensem comigo. Quando nós fazemos algum contrato entre nós, e nós vamos lá no cartório e assinamos e confirmamos, nós sabemos, humanamente falando, que ninguém pode tirar alguma cláusula ou acrescentar outra depois. Uma vez confirmada, uma vez assinada, ambas as partes precisam cumprir o trato, precisam cumprir o acordo. Vamos imaginar o seguinte, eu vou usar o seu nome, tá, Hélio? Estava olhando aqui, quem eu vou usar? Vou usar o Hélio, né? Vou usar o Hélio. Imaginem, meus irmãos, que eu estou querendo vender meu carro e o irmão Hélio tem interesse. Então, vou usar um exemplo negativo, tá, irmão? Não fique com raiva de mim, não. Aí a gente combina ali, não sei, vamos colocar um preço aqui, 50 mil reais. Tá? Parcelas suaves de 5 mil reais por mês, tá? Então, aí a gente entra num acordo, fica bom para mim, fica bom para ele, e a gente faz um contrato, nós assinamos, etc., a assinatura, pronto, fica tudo certo. E agora, ambas as partes precisam cumprir. Digamos que o Hélio depois então resolva, ao invés de pagar 5 mil por mês, pagar 500. Aí eu vou lá verificar na minha conta, 500 reais. Ô Hélio, o que aconteceu? Não, pessoal, que eu estava pensando, eu achei 5 mil, mas eu vou fazer o seguinte, não vai ser 5 mil, a partir de agora eu vou pagar mensalmente 500 reais, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não, você não pode mudar. Nós fizemos um acordo, um testamento. Você não pode abrogar, é a palavra que ele usa aqui. Você não pode, depois que nós entramos no acordo, assinamos, você não pode mudar uma cláusula. Assim como eu também não poderia dizer, olha, você me pagou os 50 mil reais, legal, só que eu decidi que vou te dar esse carro a partir daqui a 5 anos. Não existe isso. Nós fizemos um acordo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que quando nós humanos fazemos alianças, acordos, testamentos, damos a nossa palavra, estabelecemos, nós não aceitamos mudar. Nós que somos falíveis, nós não aceitamos mudar a palavra. Ele está dizendo, imaginem então Deus que fez a promessa. Deus fez a promessa. E se Deus manda a lei depois, Ele não manda a lei para mudar nada, porque Ele não é menino mentiroso, Ele é Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A lei, quando chega, não chega para mudar a promessa, não chega para mudar que a salvação é pela graça. Ela chega, na verdade, para confirmar isso. Ela tem um propósito dentro da aliança. Gente, é muito importante que nós, como crentes, servos de Deus, entendamos o papel da lei de Deus para nós. Quando Deus nos deu a sua lei, Ele não nos deu para que nós sejamos salvos por nossas obras. Ele deu, na verdade, para que percebêssemos a necessidade da graça e da misericórdia de Deus, porque se não for a misericórdia de Deus, ninguém poderá ser salvo. É isso que esse texto está dizendo. É isso que está dizendo, a promessa foi feita para Abraão e o seu descendente, que é Cristo. E quando a lei chega 430 anos depois, com Moisés, aquele homem poderoso de Deus, a lei não chega para mudar isso. Na verdade, ela chega para confirmar essa aliança. De maneira que quando o povo olhasse para a lei, o povo magnificasse ainda mais a Deus e dissesse, nossa, como esse Deus é misericordioso, porque a sua lei é perfeita, a sua exigência nós jamais poderíamos cumprir, mas mesmo assim Ele nos salva, mesmo assim Ele nos perdoa, mesmo assim Ele nos justifica, como Ele fez com o nosso pai Abraão, que era um idólatra, mas Ele chamou, perdoou, regenerou, salvou, assim Ele fez conosco também. E nós somos o povo da aliança, nós somos o povo da graça, nós somos o povo alcançado pela misericórdia de Deus. O papel da lei é esse. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja,
o texto continua trabalhando isso na nossa cabeça. Veja, no nosso coração. O versículo 19 diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Porque algum falso mestre poderia se levantar e dizer: Paulo, então qual é o papel da lei? Ora, Deus chamou Abraão, mas depois ele manda a lei 430 anos depois por Moisés. Então qual é o papel da lei? Me ensina, me diz qual é o papel da lei. O apóstolo Paulo responde, vejam, versículo 19: foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. A lei foi adicionada para que nós pudéssemos aprender de modo mais claro que nós somos pecadores. Foi adicionada por causa das nossas transgressões, até que viesse o descendente. E é interessante que o apóstolo Paulo usa um argumento interessante para mostrar como a aliança é maior. Quando Deus fala com Abraão, fala pessoalmente. Chama Abraão cara a cara e promete a ele as promessas da aliança. Mas quando Deus entrega a lei, ele entrega por anjos, anjos entregam para Moisés, e Moisés, como um mediador, entrega para o povo. Isso mostra que a aliança é muito mais sublime, porque Deus fala cara a cara com Abraão. A lei chega depois para manifestar que nós somos pecadores. Vejam o versículo 21, diz assim: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Sabe o que isso quer dizer? Prestem atenção. Quando Deus nos entregou a sua lei, Ele entregou para que ninguém tivesse dúvida de que precisava de Cristo para ser salvo. Encerrou tudo sobre o pecado. Quando nós estudamos a lei de Deus, nós percebemos o quanto precisamos de um Salvador. Porque ela é como um espelho que mostra a nossa imagem desfigurada por causa do pecado. Quer ver uma coisa? Vê como Jesus trabalhou isso. Vamos lá para o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Alguém se sente aqui um assassino? Hã? Alguém? Vou usar só um mandamento para que nós percebamos como somos carentes da graça de Deus. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21. Jesus está pregando, é o Sermão do Monte, e ele diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Ele está citando um mandamento dos 10 mandamentos, que é não matar, não matarás. Alguém aqui já matou alguém? Não levante a mão. Mas veja, imaginem que a gente pudesse bater no peito e dizer: olha, esse mandamento aí eu nunca quebrei. Então, se for por obras, nesse mandamento eu tô livre. Eu cumpri. Esse mandamento não matar até hoje, perfeito. Tenho mérito nele. Tenho mérito. Jesus continua trabalhando a ideia. Veja só. Versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta,
ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido da prisão. O que Jesus está nos ensinando, irmãos? Que a lei é não matar, não matarás. Mas ele mostra que a aplicação dessa lei, o alcance dessa lei, é muito radical, é profundo, alcança os desejos mais escondidos do nosso coração, os sentimentos, não apenas o tirar a vida de alguém com a mão, por um motivo banal, mas ele mostra que o ódio que nós nutrimos contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, constitui-se também quebra da lei de Deus, porque nós matamos o nosso irmão no coração quando o odiamos. E o mandamento é que devemos amar o nosso próximo e não odiá-lo, amar como nós amamos a nós mesmos. Então Jesus está dizendo que se você um dia já odiou alguém, teve raiva, ódio, você quebrou o 6º mandamento. Você não pode levantar a mão e dizer: eu nunca matei ninguém, pastor. Porque Jesus está dizendo que se nós já nutrimos ódio contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, e deixamos esse ódio, essa amargura contaminar a nossa vida, os nossos relacionamentos, e deixamos de falar, e deixamos de perdoar, e perseguimos, e fofocamos, e Jesus está dizendo que nós quebramos a lei de Deus. Agora eu pergunto, alguém aqui escapa disso? Alguém aqui escapa disso? Nenhum de nós. Nós quebramos a lei de Deus. Não falamos com orgulho, mas é a realidade. Nós somos carentes da graça de Deus, porque por obras da lei nenhum de nós vai ser salvo. É isso que Jesus está mostrando. Ele está mostrando a profundidade da lei de Deus, como ela é radical, porque ela revela um Deus santo, justo, e exige uma obediência justa, santa e perfeita, e nenhum de nós pode fazer isso. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nossos corações são tão difíceis, nossos pensamentos, muitas vezes tão vaidosos, muitas vezes tão errados, e Jesus está mostrando que Deus, Ele não sonda, Ele não olha a aparência, Ele olha para o nosso coração. E veja, os versículos seguintes falam do adultério, usam o 7º mandamento, e diz o Senhor Jesus que se eu um dia cobicei uma mulher que não a minha, eu já quebrei o 7º mandamento. Jesus então está expondo, usando a lei, pegando a lei, nos colocando diante de nós, para nos mostrar que nós precisamos desesperadamente de Jesus. Esse foi o propósito da lei. Quando Deus mandou por meio de Moisés a lei, não foi para anular a promessa da salvação pela graça. Na verdade, foi para que nós olhássemos para a lei e víssemos a nossa maldade como que no espelho e disséssemos: Senhor, precisamos da promessa, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua aliança, precisamos do Teu Salvador que o Senhor enviou, porque Ele sim é perfeito, Ele cumpriu a lei, não havia dolo em sua boca, diz a palavra de Deus. Ele é aquele que veio perfeito para sacrificar-se como uma oferta perfeita pelos meus pecados, para me salvar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o meu Redentor. Eu não posso, sou impotente, não posso. Mas em estudando a lei, nós nos maravilhamos mais ainda diante da graça de Deus. Esse é o propósito da lei. É eu estudá-la,
ver a nossa maldade e pecado e correr desesperadamente para Cristo, aos pés dele, humildes, e suplicar por salvação pela graça. Deus é sábio. Quando Ele nos deu a sua lei, Ele nos deu para que nós pudéssemos buscar salvação em Cristo Jesus. Veja, as ideias têm consequências. A ideia de que você é salvo pelas obras da lei é uma ideia que quer afastar você de Jesus Cristo. A ideia de que Jesus é legal, mas você precisa guardar isso, deixar de comer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, dar o dízimo. Vocês já ouviram isso por aí? Para merecer para você merecer a graça de Deus, tem que dar o dízimo, tem que fazer isso, tem que... Essa ideia tem consequências erradas, porque elas estão entupindo as igrejas e pessoas e cristãos e servos de Deus de falsa esperança. Porque se a salvação depende da nossa obra, da minha, da sua, nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus que não é assim. Não é verdade, irmãos? Nós, graças a Deus que nós temos um Salvador. A lei tem importância para nós, irmãos? A lei tem alguma importância para nós? É claro que tem. Alguém acha certo adulterar? Alguém acha certo matar? Alguém acha certo mentir? Alguém acha certo isso? Nós sabemos que isso não é errado, sabemos que isso não agrada a Deus e nós precisamos lutar contra isso. Por isso nós amamos a lei de Deus, ela nos ensina o caminho que devemos andar. E nós, porque fomos resgatados por Cristo, amamos a lei e procuramos obedecer a lei. Mas não dizemos que nós somos salvos por nossas obras. Nós somos salvos pelas obras do nosso Salvador Jesus Cristo. Esse é o Evangelho da graça de Deus, que nos ensina que Deus maravilhoso elaborou um plano de salvação. E Ele veio nesse mundo bagunçado pelo pecado e executou esse plano. Chamando Abraão, justificando Abraão pela graça e trabalhando num povo, numa nação chamada Israel, até a vinda de um Salvador, do Salvador prometido, do descendente, que Ele prometeu a Abraão. E ele veio, nasceu naquela manjedoura fedida, humilde. Fedida, era um lugar de animais, era um estábulo. Naquela família humilde, no ventre daquela virgem. Deus se fez carne e Ele cresceu, se tornou um homem perfeito, pregou a mensagem do arrependimento, formou discípulos, foi perseguido por esses religiosos das obras, foi odiado neste mundo, foi crucificado, mas Ele disse que Ele fez isso voluntariamente para nos salvar. Foi pendurado no madeiro, como a serpente no deserto, Ele foi levantado naquela cruz, para a salvação do povo dele. E ao terceiro dia Ele ressuscitou, porque a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde vencê-lo. Ele ressuscitou com poder e glória, abençoou a sua igreja, reuniu os seus discípulos, enviou o seu poderoso Espírito para habitar para sempre com a igreja, para capacitar a igreja, para revertir a igreja de autoridade, e prometeu que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E Ele subiu aos céus, e esse Cordeiro vencedor, que é o leão da tribo de Judá, filho de Abraão, descendente de Abraão, hoje intercede por nós, reina absolutamente, e nos ama, e um dia voltará para nos buscar. A salvação, a nossa salvação não é contemplando as nossas obras, mas é contemplando as obras dele, as obras do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse ensinamento, que quer acrescentar mais alguma coisa ao que Cristo é e fez,
meus irmãos, nós precisamos rejeitar. Pode ser quem for, pode ser um anjo. O apóstolo Paulo diz assim, se um anjo aparecer com poderes e fazendo coisas miraculosas, mas ensinar um evangelho diferente do evangelho de Cristo, é anátema, que seja maldito, que nós não ouçamos, para que nós sejamos fiéis, atentos e apegados de coração ao Cristo exposto como crucificado, a pregação da fé, porque é essa pregação que salva, e essa ideia tem uma consequência, a salvação eterna. Hoje eu fico triste, porque o evangelho que tem sido pregado na nossa nação é um evangelho judaizante. As pessoas estão voltando a Moisés, estão trazendo a arca de novo, estão tentando repetir rituais das cerimônias antigas, colocando mais peso sobre o povo de Deus, exigindo que, para você ser salvo, se você não guardar o sábado, você está morto, está perdido. Exigindo que nós completemos as obras de Cristo com nossas obras. Mas essa não é a religião que Cristo trouxe para esse mundo. Que nós fiquemos atentos e possamos ter o nosso coração fiel à pregação do Evangelho, que traz esperança para nós. Eu quero encerrar e dizer uma coisa, veja só. Ouça com atenção, vou encerrar aqui. Jesus perdoa pecados. Jesus perdoa pecados. Eu já conheci gente, eu já fui um desses, que não sabia o que fazer com a minha culpa, com os meus erros. Uma vez eu conheci uma moça na igreja, e eu sempre percebi que o sorriso dela não era muito legal, não era um sorriso sincero. Aí um dia eu cumprimentei ela e sabe aquela pergunta que a gente faz assim, tá tudo bem? Né? E aí, tá tudo bem? Né? Só que nesse dia eu insisti, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, não tá tudo bem. Tá tudo bem ou não está? Não está. Eu sei que você tem alguma coisa, o que está acontecendo? Vem aqui. Azael, eu não sei o que fazer. Eu cometi um aborto. Eu matei uma criança no meu ventre. Minha família não sabe disso. Ninguém sabe disso. Dei ouvidos para o meu namorado, que ele me pediu isso. E eu estou convencido de que eu tenho que acabar com a minha vida. Desespero. Porque culpa é uma coisa que achata, que esmaga a gente. E eu pude falar de Cristo para essa moça. E dizer para ela, você errou. Mas a boa notícia é que Jesus veio para perdoar pecados. Ele é o herdeiro prometido a Abraão, que veio para nos redimir dos nossos pecados, das nossas burradas da vida, dos nossos erros, dos nossos tropeços, das nossas transgressões. E nele nós encontramos restauração, perdão para o coração, para os relacionamentos. E nele nós encontramos esperança para as lutas que temos contra o pecado aqui. Porque nós temos lutas. Cada um de nós temos as nossas lutas. E nós temos nele esperança. Não depende somente de você. Depende somente de Cristo. Busque a Ele. Encontre nele salvação, perdão, reconciliação, esperança, força. Busque a Cristo. Busque a Cristo. Não olhe para você. Não olhe para o seu coração. Não olhe para os outros. Não olhe para o coração dos outros. Senão você vai se desesperar. Porque nesse mundo debaixo do sol, só pecador. Olhe para Cristo. Corra para Ele. Busque Ele. Ele é o descendente prometido a Abraão para abençoar as nações. Ele é o Salvador deste mundo.
Busque a Cristo. Há perdão para você. Há solução para você. Há esperança para você. Jesus é a esperança. Ele é o Salvador. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos abençoe.